Olá pessoal, vamos iniciar mais uma videoaula. Hoje nós vamos retomar a perspectiva isométrica, tá? Nós já fizemos alguns exercícios sobre a perspectiva, certo? E hoje, na aula de hoje, nós vamos retomar esses exercícios com uma pequena diferenciação. Nós vamos inserir alguns planos inclinados nas peças. Veja esse plano aqui. Esse é uma novidade, que é um plano que não obedece ao ângulo do esquadro, tá? Nem dessa maneira, nem dessa maneira aqui, ó. Então, o que nós iremos fazer? Nesse caso, nós iremos determinar esse ponto e unirmos através de uma reguinha comum. Aqui vocês têm um esboço da primeira peça que iremos fazer, tá? Bom, para a gente desenhar, a primeira dificuldade que nós temos é que nós não temos a régua paralela, tá? Mas, porém, fica fácil de a gente substituir a régua paralela porque nós usamos apenas um esquadro, certo? E nesse esquadro, se nós tivermos um apoio fixo, a régua paralela está substituída. Para isso, eu peguei uma réguinha comum, uma régua aqui, né? E fixei através de duas fitas crepes, tá? Junta bem no meio da divisão da folha, certo? Ó. Lembra, essa folha aqui, esse exercício que vocês estão fazendo é numa folha A3. Essa folha A3 vai ser dividida em 4 partes iguais, tá? Conforme eu mandei para vocês aí um rascunho, tá? Nós dividiremos então em 4 partes iguais. Esse daqui é no primeiro quadrinho, na parte de cima à esquerda, que nós iremos fazer então esse desenho que está esboçado aqui, ó, este desenho, tá? Com essas medidas que estão em milímetros, certo? Utilizando então da régua fixada bem na divisa, é preciso que ela esteja bem alinhada com a folha, tá? Ela será o nosso suporte para que nós possamos colocar o esquadro tanto desse lado, tá? Quanto desse outro lado aqui, sempre apoiado na régua. E as perpendiculares serão tiradas dessa maneira, também apoiados sobre a régua, tá? Então, a peça ou o desenho que nós teremos que fazer, eu fiz ele pequenininho aqui no canto. Não há necessidade de fazê-lo, tá? Vocês simplesmente farão o desenho aqui embaixo. Nós vamos pegar da metade para cima, tá? Deixar aqui, ó, uma distância de 20 milímetros. Tá? Então vou fazer uma reta suporte. Essa reta será bem clarinha, porque nós, ao final do desenho, iremos pagar uma reta auxiliar, tá ok? Nesse outro sentido, no quadro de vocês, devem ter em torno de 19 centímetros e pouquinho, nós vamos achar o meio. Então aqui, ó, é exatamente a metade desse todo. Esse vai ser o ponto inicial, ponto A, que é esse pontinho aqui, ó, ponto A, onde eu tenho parte à direita e parte à esquerda. Bom,
desenho que nós faremos então é esse daqui. Vocês não farão apenas esse daqui. Para a gente visualizar o desenho, fica mais fácil a gente olhar primeiro uma das faces. E a face que deve ser olhada é a face da direita. Então é como se nós estivéssemos olhando o desenho dessa maneira aqui, ó. Então nós estamos aqui, ó, olhando o que nós enxergaremos primeiro. Essa face aqui, ó. E essa face que é definida pelo ponto, iniciando no ponto A. Eu vou colocar aqui um pontinho B, que fica mais fácil de eu me referir ao ponto. E aqui um ponto C. Se vocês não quiserem marcar as letras, não há necessidade, até ela vai atrapalhar um pouquinho na hora da gente cotar, certo? Então não há necessidade, apenas como uma referência para que eu possa falar aqui e vocês compreenderem, tá? Então o nosso ponto inicial é esse daqui, tá? Sobre a linha horizontal que está a 20 milímetros do meio, tá? E nós vamos então fazer uma linha com 30 graus aqui, ó, à esquerda, 30 graus à direita, e essas duas linhas irão dar suporte para o nosso desenho. Então é essa linha aqui que eu fiz e essa outra. Como eu vou iniciar por esse lado, nós temos então aqui, ó, 50 milímetros. Tá? 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros. Nós determinamos aqui o ponto B. Tá? Exatamente aqui no ponto B. Pelo ponto B nós subimos uma perpendicular. De que maneira? Desta maneira aqui, ó. Subimos a perpendicular, tá? E esta perpendicular tem 40 milímetros. Então vou marcar aqui 40 milímetros, determino o ponto C, tá? Então isso daqui já está definido, ó. Vamos ver. AB. Eu vou reforçando já para você ficar mais fácil vocês entenderem. Vocês só reforçarão no final. BC. Tá? E como eu falei, essa inclinação aqui, ó, ela não obedece nem desse sentido, nem desse sentido aqui, ó. Tá? O que eu irei fazer? Eu irei simplesmente unir o ponto C ao ponto B, melhor, ao ponto A, ponto C ao ponto A, tá? Então, ó, vocês vejam que eu fiz essa face aqui, ó, é exatamente essa face aqui. Agora então eu vou determinar a profundidade, tá? A profundidade que é? É nós fazermos essas retas aqui, ó, com uma inclinação de 30 graus, de tal modo que eu terei que colocar o esquadro nessa posição para fazer a profundidade. Então eu vou ter uma profundidade partindo do ponto A, uma outra partindo do ponto C e outra partindo do ponto C. B, C. Então por A, por B e por C. Ok? E essas profundidades terão 40 milímetros, 40 milímetros e 40 milímetros. Ok? Não vou me preocupar muito com a medida. Depois eu meço e apago o excesso.
Então, de ponto C, do ponto B, eu vou fazer bem clarinho, porque isso daqui vai ser tracejado, tá? E no ponto A, que eu já fiz. Quanto vai ter essa profundidade? 40. Há necessidade de eu marcar em todos eles? Não, não há necessidade. Eu marco aqui, ó, nesse ponto, tá? Então aqui eu tenho os 40 milímetros. Vou reforçar, vocês não reforcem ainda, reforcem apenas no final. Então essa parte que aparece, ó, que é do ponto A, vou chamar aqui, ó, esse ponto de C, D e aqui F. Como sempre eu falei, é referência, tá? Vocês não há necessidade de marcarem as letras. Então eu fiz do ponto A ao ponto E, que tem então os 40 milímetros, tá? Essa parte aqui, ó, vocês veem, é tracejada porque eu não vejo, ela fica por trás e ela tem 40 também. Se eu simplesmente fizer esse tracejado, essa linha do ponto B ao ponto F tem 40 também. E se eu subir a perpendicular aqui, ó, esse ponto D também vai ter 40 milímetros do ponto C. Veja bem, ó, só virar aqui, essa é traço cheio e essa daqui é tracejado, porque a gente não enxerga diretamente. A gente sabe que existe, mas não enxerga. E aí então basta que eu una o ponto D ao ponto E. Então estou unindo o ponto D ao ponto E, certo? Então está formada a peça, tá? Agora então eu apago os excessos, como vocês devem fazer, vocês fizeram tudo clarinho. Eu vou apagando os excessos, tá? Apago todos esses excessos aqui, certo? E uma vez apagado, eu reforço a peça que ficou pronta. Na próxima etapa é o desenho das cotas, tá ok?